Olá, crianças! Bem-vindos ao canal BiblioKids. Hoje, vamos contar uma história muito legal sobre um profeta chamado Jonas. Você vai se divertir e aprender muito com essa aventura incrível. Jonas vivia em uma cidade chamada Gate-Efer, na terra de Israel. Ele era um profeta, o que significa que Deus falava com ele e lhe dava mensagens para compartilhar com as pessoas. Jonas era um homem obediente a Deus, mas às vezes ele tinha dificuldade em entender os planos de Deus. Um dia, Deus disse a Jonas: vá para a cidade de Nínive e pregue a palavra do Senhor para os seus habitantes, porque a maldade deles chegou aos meus ouvidos. Nínive era uma cidade muito grande e importante, capital do reino da Assíria. Deus queria que Jonas avisasse os habitantes de Nínive que eles precisavam mudar seu comportamento, porque Deus estava muito triste com a maldade deles. Mas Jonas não queria ir. Ele pensou: Nínive é uma cidade muito grande e as pessoas lá são muito más. Eles não vão me ouvir e podem até me fazer mal. Então, Jonas decidiu fugir de Deus. Ele foi ao porto da cidade de Jope e comprou uma passagem para um navio que ia para Tarsis, bem longe de Nínive. Quando o navio começou a navegar, Jonas se sentiu aliviado. Ele pensou que havia escapado de Deus. Mas Deus não desistiu de Jonas. Ele enviou uma grande tempestade ao mar e o navio começou a balançar muito. Os marinheiros estavam assustados e começaram a orar aos seus deuses. Jonas, porém, estava dormindo no porão do navio. Os marinheiros o encontraram e perguntaram: por que você está dormindo? Levante-se e peça ajuda ao seu Deus. Jonas explicou que era um profeta do Deus dos céus e que a tempestade era culpa dele, porque estava fugindo de Deus. Os marinheiros ficaram com medo e perguntaram a Jonas o que eles deveriam fazer. Jonas disse: jogue-me ao mar, e a tempestade vai parar. Eles não queriam fazer isso, mas a tempestade estava ficando cada vez mais forte. Então, eles jogaram Jonas ao mar. E foi aí que aconteceu algo incrível. Deus havia preparado um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas foi engolido pelo peixe. Mas, dentro do peixe, Jonas não se desesperou. Ele orou a Deus e disse: Senhor, eu estou em apuros, mas eu confio em ti. Jonas estava muito surpreso com o que estava acontecendo. Ele nunca havia imaginado que seria engolido por um peixe. Mas, mesmo assim, ele continuou a orar e a confiar em Deus. A tempestade no mar havia sido muito forte e os marinheiros estavam muito assustados. Eles não sabiam o que fazer, mas sabiam que precisavam fazer algo para se salvar. Quando Jonas foi jogado ao mar, ele foi engolido pelo peixe. Mas, dentro do peixe, Jonas encontrou uma estranha paz. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo naquele lugar estranho. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Ele orou e refletiu sobre sua vida e sobre a mensagem que Deus lhe havia dado. Jonas percebeu que não podia fugir de Deus e que ele estava sempre com ele, mesmo nos lugares mais difíceis. E assim, a história de Jonas continua, mostrando como Deus é fiel e como ele sempre nos ajuda em momentos de necessidade. Jonas percebeu que não podia fugir de Deus e que ele estava sempre com ele, mesmo nos lugares mais difíceis. Ele percebeu que havia sido teimoso e que não havia confiado em Deus. Mas, mesmo assim, Deus o havia encontrado e o havia salvo. Jonas se sentiu grato por isso e decidiu confiar em Deus de agora em diante. Depois de 3 dias, o peixe vomitou Jonas na praia. E Jonas foi novamente chamado por Deus para ir a Nínive e pregar a palavra do Senhor. Dessa vez, Jonas não hesitou. Ele sabia que Deus estava com ele e que ele o havia salvo. Jonas foi para Nínive e começou a pregar: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive ouviram a mensagem de Jonas e acreditaram em Deus. Eles jejuaram e se vestiram de saco, mostrando arrependimento por seus pecados. Deus viu a mudança em seus corações e decidiu não destruir a cidade. Jonas ficou um pouco desapontado porque Deus não destruiu Nínive. Mas ele aprendeu uma lição importante: Deus é um Deus de amor e misericórdia. E ele quer que todos se arrependam e voltem para ele. Jonas percebeu que Deus não é apenas um Deus de justiça, mas também um Deus de amor.
Ele quer que todos sejam salvos e que todos conheçam seu amor. E assim, Jonas pregou em Nínive e as pessoas se converteram. Foi um grande milagre. Deus é um Deus de amor e misericórdia. Ele quer que todos sejam salvos e que todos conheçam seu amor. E Ele está sempre conosco, mesmo nos lugares mais difíceis. A história de Jonas é uma lição importante para todos nós. Ela nos mostra que Deus é um Deus de amor e misericórdia, e que Ele quer que todos se arrependam e voltem para Ele. E Deus tem um plano especial para cada um de nós. E aí, crianças, gostaram da história de Jonas? Deus tem um plano especial para cada um de nós. E às vezes precisamos confiar nele mesmo quando não entendemos tudo. Inscreva-se no nosso canal BiblioKids para mais histórias bíblicas incríveis. Curti este vídeo se você gostou da história de Jonas. Comentar abaixo o que você achou mais interessante na história. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender sobre a palavra de Deus. Se você gostou da história de Jonas, você também vai gostar de outras histórias bíblicas. Nós temos muitas histórias incríveis para compartilhar com você. Não se esqueça de voltar para mais aventuras bíblicas. Deus está sempre conosco, mesmo nos lugares mais difíceis. Ele nos ama e quer que sejamos felizes. E Ele tem um plano especial para cada um de nós. Confie em Deus e Ele estará sempre com você. Ele o guiará e o protegerá. E Ele fará grandes coisas em sua vida. Obrigado por assistir. Não se esqueça de voltar para mais aventuras bíblicas. Deus abençoe.